Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado, olhando o que aconteceu com Chicago após a divulgação do relatório de oferta e demanda, aquele relatório mensal divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os Estados Unidos veio reduzindo aí a produção de soja lá nos Estados Unidos em 8 milhões de toneladas, algo meio que previsto aí pelo mercado, e a reação não foi como se esperava, não. A gente viu que os ganhos foram de 3 a 4 pontos, ali pertinho dos 5 pontos em alguns vencimentos, mas sem grandes modificações aí no caso da soja. O milho também não teve grandes mudanças, não. A gente vê o milho, aliás, subindo hoje, mesmo diante de informações de que existe aí um aumento na produção previsto aí pelo USDA. Vamos entender esses números de Chicago e principalmente dos relatórios. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, que está aqui com a gente já pelo Skype. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com a soja, Ginaldo. A soja veio aí com uma redução muito expressiva, 8 milhões de toneladas. O mercado, o USDA falando em uma produção perto ali dos 105 milhões de toneladas, contra 113 do relatório passado. E mesmo assim o mercado parece que não deu muita bola, Ginaldo. 3, 4 pontos de alta só? Não é pouco, não? Alex e amigos, muito boa tarde. Primeiro vamos analisar pelo prisma que os números de hoje divulgados pelo USDA em termos de área, ou seja, o famoso acreagem, são números de 1º de junho, que o USDA divulgou no dia 28 de junho, junto com os estoques trimestrais, que o mercado simplesmente lavou as mãos e não deu bola, porque não acreditou numa redução de área de 5 milhões de acres na soja e não acreditou num aumento de quase 5 milhões também no milho. Então, o mercado hoje processou o seguinte: os números são os mesmos, divulgados no dia 28 de junho, quando ele divulgou os estoques trimestrais. E o mercado simplesmente disse: não, esse estoque, essa área que o USDA está divulgando hoje, é o que o produtor pensava lá em 1º de junho, quando estava chovendo demais, isso, aquilo. Então o mercado acredita que não se plantou tanto milho. Se fosse assim hoje, veja bem, se o mercado tivesse acreditado nos números, a soja teria subido pelo menos 20 centavos e o milho teria caído na mesma proporção, uns 20 centavos. Então, os números baixando quase 8 milhões na soja, o mercado entende. E eu também tenho um pouco de crença sobre isso, que esses números não são reais, que eles vão ser ajustados no dia 12 de agosto, quando o USDA vai divulgar, então, o trabalho de pesquisa de campo que está sendo feito nesse momento. Essa é a realidade. Por isso que o mercado não subiu, como muitos poderiam acreditar. Aliás, os números vieram dentro da expectativa. Soja se esperava um estoque final de 812, veio 795, ou seja, uma diferença de 17 milhões de bushels, basicamente não é nada. E o milho, por sua vez, veio basicamente igual. O trigo é que houve uma pequena mudança em relação à oferta mundial. A Rússia caiu quase 4 bilhões de toneladas e assim por diante. Então, o trigo subiu muito mais, expressou um sentimento de melhora, porque o trigo também tem apanhado. Essa é a realidade do mercado, Alex. É o que eu posso te dizer exatamente nesse momento. Muito bem, então vamos só refrescar a memória aí para rever esses números. Então, a gente tem uma produção que baixou de 112,9 milhões de toneladas para 104,7 milhões de toneladas. A produtividade também recuou, Ginaldo, de 58,5 sacas por hectare para 54,3 sacas por hectare. Praticamente uma saca, 1,2 sacas por hectare a menos aí.
Agora, a área, como você bem colocou, ficou naqueles 32,4 milhões de toneladas projetados lá naquele relatório que foi elaborado em 1º de junho e divulgado no final do mês. Certo, Ginaldo? Certo. Hoje, o que houve foi apenas uma redução de yield, da produtividade da soja. O USA fez isso com o milho mês passado, baixou de 176 para 166, manteve hoje, e a soja recuou, na realidade, de 49,5 para 48,5, um bushel por acre. Isso é um fato. Isso, por si só, não faz grande diferença, porque, como disse hoje um amigo meu, lá no meio oeste americano, disse, olha, Reginaldo, os números são exatamente o espelho do que o USDA anunciou no dia 28 de junho, quando divulgou o relatório os relatórios trimestrais. Entretanto, essa queda de baixar um bushel por acre não significa que a soja não possa se recuperar, porque o clima está favorável e significa dizer o seguinte, o relatório já passou, daqui para frente nós vamos olhar, dizia ele, nós vamos olhar o clima, que é muito importante, e que nesse momento está indo tudo bem, e esperar o relatório de supply demand de 12 de agosto. Essa é a expectativa, vamos dizer, com que o mercado trabalha. Então, eles não estão trabalhando com números efetivos, porque se os números fossem efetivos, a soja teria subido hoje 20 centavos, pelo menos, Alex. Ginaldo, mas no relatório passado de condição de lavoura, né, não teve grandes alterações nas condições, na melhoria das lavouras nos Estados Unidos. É questão de tempo, você acha? Não, eu acredito, inclusive, Alex, que nós vimos umas condições muito úmidas, muito áreas encharcadas, e essas áreas foram secando, então possivelmente não houve melhora nas lavouras. Nesse próximo relatório que vai ser em segunda-feira, eu piamente acredito que vai haver melhora no milho e na soja, na questão qualidade boas e excelentes. Então, eu diria que essa segunda-feira é simplesmente porque você vinha de áreas alagadas durante os últimos tempos. E agora, com o enxugado, as áreas naturalmente mais secas e as chuvas se normalizando, o relatório poderá trazer condições de lavouras melhores. Eu me lembro que da última vez que a gente conversou, você afirmava desse poder de recuperação da soja e falava, inclusive, de que a gente poderia ver aquela projeção inicial do USDA de 115, 116 milhões de toneladas sendo confirmadas. Você mantém essa posição, Ginaldo? Sim, parcialmente sim, porque, veja bem, eu acredito que as condições de lavoura podem melhorar. Esse bushel que o USA reduziu não significa que o USA vai estar certo. Significa que as condições do momento são essas. Agora, o problema está na área, né? Nós estamos trabalhando com uma área de 84,8, 85, e o USA baixou para 80, e é isso que o mercado não está acreditando. Então, se você voltar para uma área de 84, 85, a safra, sem dúvida nenhuma, volta lá para a casa dos 113, 115. Agora, se o USA estiver certo e o mercado não acredita, aí é outra história. Você vai ter que contar só com melhora de produtividade e não o aumento de área. Porque o USA cotou 5 milhões de acres na soja e aumentou no milho, né? Então, isso foi um fato que surpreendeu o mercado, já que era um relatório, e esse reflete o último relatório do trimestre, que foi feito com os produtores lá no dia 1º de junho, onde o produtor disse que ia plantar aquela área de 91,7 de milho e 80 milhões de acres de soja. E o mercado não crê nisso, absolutamente nisso. Mas tudo isso, Alex, como eu disse também para você no último relatório, eu acreditava, mas acreditava também o seguinte, que não importa o tamanho da safra, se é 115 ou 110, tá? O que importa é a demanda. Eu ia falar sobre isso agora, Ginaldo, porque a demanda também recuou.
O esmagamento USDA não mexeu, né? O esmagamento consumo interno lá deles, mas a exportação eles reduziram de 53 para 51 milhões de toneladas, né, Ginaldo? Já está se falando que vão reduzir muito mais no próximo relatório, mas o problema está centralizado. Hoje de manhã, meus amigos e ouvintes queridos, o Trump anunciou, colocou no seu Twitter, o famoso Twitter, né? Algo bem famoso, diferente de outros tempos. Ele disse que estava satisfeitíssimo com o México, com o acordo que fez com o México está comprando produtos americanos, e produtos milho, soja e trigo, e que o México está cumprindo aquilo que prometeu com a questão das divisas, com a questão da migração. E que ele está satisfeito, está muito satisfeito com o Canadá. Mas já disse, a China não está cumprindo aquilo que nos prometeu na última reunião do G20 lá no Japão. Isso eu não estou gostando, mais ou menos foi isso que ele disse. Existe aí alguns assessores dele trabalhando para fazer uma nova reunião. O problema está, se não chegar a um acordo esse ano, o que vão fazer com 110 milhões de toneladas e mais um estoque de passagem aí de 28, 29 milhões de toneladas. Esse é o problema. Essa é a grande incógnita que o mercado vê pela frente, Alex. Muito bem. Então, a gente tem aí uma perspectiva, uma possibilidade de ter ainda alguma oferta considerável nos Estados Unidos. O mercado não está acreditando nesses números, ou pelo menos não está acreditando plenamente nesses números divulgados aí pelo relatório do USDA. Pode haver uma correção aí. E para reforçar essa condição de oferta boa nos Estados Unidos, tem essa falta de demanda para a produção americana. E isso traz um cenário negativo para os preços, Ginaldo, na sua concepção? Traz um problema, né? Uma questão bastante interessante. O ano passado, os americanos exportaram 28 milhões e meio para os chineses, mesmo com toda a crise que começou lá em maio. O ano anterior tinha sido 32,5, quase 33. E este ano, até agora, 13,7. Olha só. E se não fizerem o acordo, que o ano comercial americano começa dia 1º de setembro, termina dia 31 de agosto. Se não fizerem o acordo para o próximo ano, o que vai acontecer com os estoques? A China, que comprou até agora 13,7, vai comprar quanto o ano que vem? Se ela comprar menos do que isso, vai aumentar muito mais ainda os estoques. E daí? Esse é o grande problema. Eu não sou um pessimista, você sabe que eu sou um cara realista, com o pé no chão, olho as coisas sempre com bons olhos, mas com realidade. Nesse exato momento, esses números que estão aí não ajudam o preço, não ajudam. E ainda assim, né, Ginaldo, mesmo com toda essa mudança de redução de oferta, enfim, a situação ainda é de um estoque de passagem para safra 19-20 de quase 22 milhões de toneladas, né? É muita soja ainda, né? Anunciando hoje, pelo número de área que tem. E se a área não for 80, como ele está falando, e como o mercado pensa, 83, 84, aí volta de novo para casa de 1 bilhão. Vamos falar de 27, 28 milhões de toneladas. Então, é complicado. Então, nós temos que ficar de olhos abertos. Você veja que o próprio prêmio brasileiro não está subindo, Alex. Nós estamos aí com os preços, os bases estagnados, há mais de um mês e meio. Nós vendemos soja para julho, 140 over, hoje está 90. E está aí 90 se mantendo, 85, 90, agosto, 95. Olha só, se houvesse demanda da China nesse exato momento, o que estaria acontecendo? O prêmio estava 140, 150 aqui no Brasil, e não está. Ou seja, a demanda está fraca. Não é só a demanda por soja americana, aqui também a demanda está fraca.
mas está mais tranquilo em relação ao ano passado. Mas tem a ver com a peste suína deles, Ginaldo? Claro, claro. As questões da praga, questões da peste suína, reduziu substancialmente o plantel e eles estão importando muito menos. E como estão importando menos, e nesse exato momento não comprando do americano, deveriam comprar no Brasil e na Argentina. Aqui também não estão comprando, porque se estivessem comprando fortemente, nós estaríamos naturalmente com prêmios melhores. Para você ter uma ideia, o Brasil exportou até agora, até o final de junho, 44 milhões e meio de toneladas. E o ano passado foi 46,2. Quando é que começou o problema com a China mais grave? Foi justamente a partir de julho. E aí o Brasil começou a exportar para valer. E os prêmios começaram a subir para valer. Ou seja, este ano nós vamos exportar menos do que o ano passado, justamente em função, primeiramente, que não temos grandes estoques de soja, porque nós zeramos o estoque do ano passado. E segundo, porque os chineses estão devagar, estão no slowdown, estão muito calmos, estão muito tranquilos em relação às compras de soja para a produção de proteína e proteína animal. Bom, mas deixa eu então só ter certeza de que é isso mesmo. Tendência de preço é negativa? É de queda, Ginaldo? Eu não vou responder desse jeito. Eu estou dizendo que hoje, com os números que nós temos nas mãos, esses números não são números positivos para fazer o mercado causar um rally, ou seja, alta nos preços. Eles não são números para isso. Tem que olhar o clima daqui para frente e o relatório de agosto. Nesse exato momento, o clima é muito mais importante, porque o relatório de agosto é daqui a um mês. Mas o clima vai ser suficiente porque o mercado vai processar. Se houver uma questão de escassez nas chuvas ou excesso de chuvas em áreas que já estiveram alagadas, o mercado vai processar altas. Aí sim subiria Chicago e subiria, evidentemente, os preços internos. Mas nesse exato momento, eu não sou altista para o mercado. Pelo contrário, eu diria que se preços voltarem naquela faixa de 9,40, 9,50, futuro é começar a pensar em vender e não pensar em segurar a soja, porque também temos a questão do dólar. Nós aprovamos no primeiro turno as questões da Previdência. Vamos, possivelmente, essa semana, aprovar em segundo turno, que depois vai para o Senado. No Senado, nós acreditamos que seja muito mais fácil e mais rápido. E aí o dólar, naturalmente, já cedeu, caiu abaixo. Hoje o dólar veio aí abaixo de 3,74, voltou a, inclusive, 3,75 no inalterado, mas o dólar tem uma projeção aí de 3,60 para curto prazo com a aprovação da Previdência. Muito bem. Isso vai influenciar. Então, Ginaldo, passado o impacto do relatório, desse relatório que foi divulgado hoje, voltamos ao 0 a 0 e precisaríamos de notícias novas para dar rumo de novo para o mercado, certo? Com certeza, com certeza. Como disse o cara, o relatório já foi. Temos que olhar agora o clima e o relatório de agosto, que poderá trazer modificações. Se o clima for favorável, por que os preços vão subir? Não existe razão. Aliás, tudo que é de ruim em relação a fazer os preços subir, redução de área, redução de produtividade, está aí, Alex. E os preços não estão subindo. Tá aí. Olha aqui, o Luan Nascimento, de Taquarituba, São Paulo. Boa tarde, Ginaldo. Gostaria de saber o seguinte: na sua opinião, se esses fundamentos fossem no Brasil, chuvas intensas, cultivo em atraso, guerra comercial com a China, os preços das commodities já não estariam batendo recordes? Me parece algo estranho que está acontecendo. O produtor brasileiro fica refém da Bolsa de Chicago e outros fatores que parecem influenciar na rentabilidade dele. Você falou? É o Luan Nascimento de Taquarituba. Luan Nascimento de Taquarituba. Boa tarde, Luan. Você tem razão. Eu já vi soja que tinha tudo para os preços subirem e, ao contrário, também tinha tudo para fazer os preços caírem.
mas não tinha soja nos Estados Unidos, e eles disseram, ok, o Brasil tem muita soja, a Argentina tem muita soja, os estoques mundiais são altíssimos, mas nós não temos soja nos Estados Unidos. Então, traga a soja para cá e venda na Bolsa. Quem é que vai levar a soja para lá e vender na Bolsa? Ninguém. Muito bem, o que aconteceu? Os preços se mantiveram altos, embora tivesse uma grande oferta. Nesse exato momento, a situação é mais ou menos essa. Vamos dizer, os estoques aqui estão mais tranquilos, mas existem estoques muito altos nos Estados Unidos que estão impedindo as novas altas no mercado. Então, o mercado, o brasileiro, de uma certa forma, não é que ele fica à mercê ou refém exclusivamente dos americanos, mas a Bolsa, como disse uma vez um americano, a Bolsa está em Chicago. Se tiver oferta grande nos Estados Unidos e não tiver no mundo, a Bolsa pode até subir. Mas se tiver grande oferta no mundo, mas não tiver soja nos Estados Unidos, a Bolsa indubitavelmente vai subir. Essa é a resposta que eu posso te dar. De certa forma, nós ficamos refém dos americanos em termos de preços, meu caro Luiz. Vamos lá. Ginaldo, só rapidinho o milho. A análise que você faz então, parecida com a da soja no sentido inverso. No caso do milho, em vez de aumentar a área, que foi o que o USDA confirmou nesse relatório, a tendência é de redução. O mercado interpreta que essa área de 91,7 milhões de acres no milho é um número desde lá de 1º de março, quando o USDA faz aquela reunião famosa para divulgar depois no supply e demanda aquela questão. A área do milho é aquela área de 92 milhões de acres lá de março. Ela veio carregando e os produtores mantiveram essa área no dia 1º de junho e o USDA conservou e divulgou dia 28 de junho, junto com os estoques trimestrais, e hoje repetiu a dose. Aliás, se o USDA não fizesse isso, ele ficaria sem credibilidade, porque ele divulgou há menos de 15 dias atrás um número, e aí viria com outro hoje, seria uma incoerência. Então, ele manteve a coerência. Vamos ver em julho como é que ele virá em relação às questões de área. Eu me refiro à área, porque a questão de yield, de produtividade, é daqui para frente. Nós entramos no verão, você sabe perfeitamente que a polinização do milho vai acontecer, e deveria estar acontecendo, vai acontecer só no começo de agosto e durante agosto. Você sabe que a soja vai florar muito mais tarde, você sabe que a soja poderá se expor a risco de geadas precoces lá na frente, lá em outubro, porque a colheita não vai ser uma colheita como nós temos, final de setembro está colhendo soja, não. A colheita vai ser lá para o final de outubro e nós vamos ter exposição de risco pelas geadas precoces. Muito bem. E só reforçando, não teve alteração da produtividade, manteve os mesmos 173 sacas por hectare do relatório de junho. Na realidade, você teve aí, na soja você teve a redução... Não, estou falando do milho, Do milho, sim, ele manteve 166. 166 manteve a mesma área, ele manteve tudo igual no milho. Não alterou absolutamente nada, porque esse relatório de julho, ele não expressa a realidade das lavouras e nem expressa totalmente as áreas plantadas. A área plantada que está sendo agora contabilizada, está sendo contada pelos técnicos do USDA, isso só será divulgado em agosto. Vamos em agosto, ele pode vir com um estoque de uma área de 80, que será uma surpresa para o mundo, e uma área de milho de 90, 91, que também seria surpresa. Mas o mercado não crê nisso, por isso que você não vê o reflexo nos preços, por exemplo, no dia de hoje. Porque, caso contrário, se fosse a realidade disso aí, milho teria caído 20 centavos e soja teria subido 20 ou mais centavos no dia de hoje. Muito bem.
Meu caro Ginaldo, e o Crop Tour, hein? China, Estados Unidos, como é que tá? Tá fechado já? Já temos grupo para viagem? Como é que tá aí a agenda, hein, Ginaldo? Alex, está tranquilo, está fechado. Nós já temos 10 pessoas fechado, comprado. Nós não vamos levar mais do que 10, porque finalmente dá muito trabalho. Hoje apareceram mais 2 pessoas que queriam ir, mas não temos. Nós vamos fazer um grupo de 10, porque isso nós acomodamos numa van nos Estados Unidos, fica tudo mais fácil de administrar, e também lá na China para organizar toda a coisa, as visitas, etc. Então, o grupo está fechado, Alex. Eu aproveitaria o momento para dizer que o grande charme foi a questão da China. Todo mundo quer ir para a China. Essa é a verdade. Se nós abríssemos mais um Crop Tour para botar mais 10 pessoas, eu creio que chegaríamos lá. Mas nós não vamos levar mais do que 10 pessoas. Está fechado. Naturalmente, nós ficamos felizes pela credibilidade da Laboro e também de Notícias Agrícolas em divulgando o nosso programa do Crop Tour. Tá? Muito legal. E só para refrescar a memória e deixar um gostinho daqueles que não conseguiram aí participar dessa viagem, como é que vai ser essa viagem mesmo, Ginaldo? Nós vamos aos Estados Unidos, dia 24 de agosto, nós saímos aqui do Brasil. Dia 25 estamos percorrendo já o estado de Indiana, 26 Ohio, o sul de Indiana e Illinois, 27 vamos à feira, ao Farm Progress Show lá em Decatur, e seguimos pela frente, vamos a Nebraska, dia 28 estaremos lá em Minnesota, dia 29 nós estamos voltando para Chicago. São 5 dias de campo, trabalho, muito trabalho e muito trabalho. É uma viagem bem técnica, né, Ginaldo? Aí no dia 30 vamos visitar a Bolsa de Chicago, fazer o que tem que fazer lá em Chicago, enfim, tudo isso aí. E dia 31 estamos embarcando para Beijing. Chegamos em Beijing no dia 1º, evidentemente, por causa do fuso horário. E aí vamos lá. Ficamos lá 3 dias lá em Beijing. Vamos visitar uma trade, vamos depois fazer visitas a outras áreas e vamos aproveitar para fazer os passeios. Depois de Beijing para Xangai, nós vamos de trem, aquele famoso trem-bala, 2 horas e meia. E lá em Xangai nós vamos visitar o Porto de Grãos. Tudo isso está reglado, está ajustado. E depois de Xangai, nós pegamos o avião e vamos para Hong Kong, onde vamos ficar 2 noites. De Hong Kong embarcamos de volta para Chicago. Pernoitamos em Chicago devido à questão do fuso horário. E no dia 9 estaremos no Brasil, 9 de setembro, evidentemente. Sem dúvida nenhuma, uma bela viagem, principalmente pelo perfil das viagens aí que a Laboro tem feito e o Notícias Agrícolas tem participado junto, um perfil muito técnico, de conhecimento, de busca de informação. Enfim, é uma viagem de aprendizado, né, Ginaldo? E esse ano, Alex, nós tivemos uma bela surpresa, mas bela surpresa mesmo. As mulheres do agronegócio, produtoras, nos procuraram, muitas queriam ir, outras não queriam ir. E, finalmente, estamos levando duas produtoras, né? Uma de Jataí, lá em Goiás, e outra de Passo Fundo, aqui no Rio Grande, nosso vizinho querido. E, então, nós temos no grupo 8 homens e 2 mulheres, altamente interessadas, vibrantes, falando de produto, falando disso, de produtividade, são técnicas, né? Então, o grupo está muito animado, muito feliz, inclusive com a participação dessas 2 jovens, porque vamos chamar assim 2 jovens e senhoras, que estarão junto conosco, onde naturalmente irá nos ajudar com as suas iniciativas, com as suas visões, às vezes até mais claras em relação àquilo que vamos observar e os seus destaques. Então, nós estamos bastante felizes com a participação das 2. Uma é de Passo Fundo, a Camila, e outra é a Lia, lá de Jataí. Sem dúvida nenhuma, serão bem-vindas, está tudo arrumado, tudo acertado. Vocês merecem o nosso respeito e o nosso carinho. É isso aí. Meu caro Ginaldo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre. Um grande abraço, Alex. Um abraço aí para o Daniel, João Batista,
também a Carol e a todos aí. E também aos nossos ouvintes. Fiquem com Deus. Um abraço. Tá aí, então, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, explicando, trazendo a versão aí da Laboro, a pessoal, a experiência do Ginaldo sobre o que aconteceu com o mercado. Porque diante de uma queda tão expressiva aí de 8 milhões de toneladas, o mercado acabou subindo 4 pontos no máximo aí para a soja. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Mas antes deixa eu passar os números do mercado, fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, para você entender o que aconteceu com o mercado hoje, mesmo depois desse relatório. De olho nos preços, então, o julho, 8 dólares e 96 centes por bushel, subiu 3 pontos mais 25, agosto, 8,99, 4 pontos e meio de alta, setembro, 4,75 de alta, a 9 dólares e 5 centes por bushel, novembro, 9 dólares e 17 centes por bushel, uma alta de 4 pontos e meio. Vamos ver o milho. O milho para julho subiu, ao contrário do que, na contramão do que o relatório poderia indicar. O milho subiu 13 pontos e meio para julho, a 4 dólares e 47 centes por bushel, setembro 4,44, 9,25 de alta, dezembro 4,48, 8,5 de alta, e o março de 2020, 4 dólares e 54 centes por bushel, uma alta de 8 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo. Esse sim subiu bem, o Ginaldo explicou para a gente, o trigo teve uma diferenciação aí e um impacto provocado pelo relatório do USDA, julho 5 dólares e 36 centes por bushel, 24,5 de alta, setembro 5 dólares e 21 centes por bushel, 16 pontos mais 75 de alta, dezembro 5 dólares e 32 centes por bushel, 16 de alta, e o março de 2020 5,44, 5 dólares e 44 centes por bushel, uma alta de 15 pontos mais 25. No caso do trigo, tem a ver aí com a redução da oferta mundial. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mais destaques.